Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Assim Facilita. E hoje nós vamos resolver um problema trabalhoso, mas muito interessante. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostarem do vídeo, deixem um like, comentários, sugestões. E não se esqueçam principalmente de ativar o sininho. Dessa forma, vocês receberão sempre os vídeos das resoluções conforme elas vão saindo. Tudo bem? Vamos direto ao enunciado, então. Duas partículas são mantidas fixas no eixo x. A partícula 1, de carga 40 microcoulomb, está situada em x, igual a menos 2 centímetros. A partícula 2, de carga q, está situada em x igual a 3 centímetros. A partícula 3 está inicialmente no eixo y e é liberada a partir do repouso no ponto y igual a 2 centímetros. O valor absoluto da carga 3 é 20 microcoulomb. Determine o valor de Q para que a aceleração inicial da partícula 3 seja, item A, na direção positiva do eixo x. Item B, na direção positiva do eixo y. Neste problema, temos três partículas. A partícula 1 e a partícula 2 encontram-se sobre o eixo x. Temos também a partícula 3, que se encontra sobre o eixo y. O que o problema nos pede? O problema nos pede o valor da carga Q2 igual Q maiúsculo para que a aceleração inicial sofrida pela partícula 3 seja no sentido positivo do eixo x. Dessa forma, a força resultante sobre a partícula Q3 necessariamente precisa ser da esquerda para a direita e sua direção precisa ser perfeitamente paralela ao eixo x. Para resolvermos este problema, vamos fazer algumas considerações iniciais. A partícula 1 é positiva e a partícula 3 é positiva. Isso o enunciado do problema nos fornece. Logo, se a partícula 1 é positiva e a partícula 3 é positiva, a partícula 1 repelirá a partícula 3. Essa repulsão se dará sobre a reta suporte que une as duas partículas. Dessa forma, Q1 repele Q3. Vamos supor que o vetor que descreve a força de repulsão seja esse traçado na lousa. Nessas condições, para que a partícula Q3 esteja sofrendo uma força de modo que a sua aceleração seja paralela ao eixo x, necessariamente a partícula Q2 precisa ser negativa. Por que a partícula Q2 precisa ser negativa? Se a partícula Q2 é negativa e a partícula Q3 é positiva, Q2 atrairá a partícula Q3. Essa atração se dará sobre a reta suporte que une as duas partículas. Dessa forma, vamos traçar aqui um vetor que descreva a interação entre Q3 e Q2, Q2 sendo negativa. Vamos imaginar então que este vetor aqui descreve a interação entre Q3 e Q2. Nesse problema, e se desejarmos, poderemos decompor as duas forças em suas componentes. O que é decompor uma força em suas componentes? Vamos imaginar aqui este vetor. Este vetor pode ser explicado em termos de sua componente y e de sua componente x. Se eu projetar este vetor no eixo x, eu terei este vetor aqui. Se eu projetar este vetor no eixo y, eu terei este vetor aqui. Dessa forma, eu posso desconsiderar este vetor
e trabalhar apenas em termos de suas componentes. Por quê? Somando esta componente com esta componente, eu volto neste vetor aqui. Nesse problema que vamos considerar, trabalharemos apenas com as projeções, porque elas é que nos interessam. Vamos decompor as forças, então. Se eu decompor a força F13, eu terei uma componente vertical e uma componente horizontal. Se eu decompor F23, terei uma projeção vertical e uma outra projeção horizontal. Dessa forma, como os vetores estão decompostos, podemos então desconsiderar F23 inicial e desconsiderar F13 inicial. Nesse momento, nos interessam apenas as projeções de F13 e F23. O problema inicial deseja que seja definido o valor de Q maiúsculo, ou seja, a carga de Q2, de modo que a partícula 3 esteja inicialmente acelerando na horizontal e da esquerda para a direita. Dessa forma, a aceleração inicial da partícula 3 deve coincidir com a direção e sentido desses dois vetores aqui. Ou seja, deve coincidir com as projeções de F23 em x e de F13 em x. O detalhe mais importante nesse momento é que o exercício deseja que a partícula 3 esteja acelerando na horizontal e da esquerda para a direita. Ela não pode estar acelerando da esquerda para a direita e ao mesmo tempo para cima, descrevendo uma parábola, nem para baixo, descrevendo outra parábola. O exercício deseja que a partícula 3 esteja acelerando apenas da esquerda para a direita. Dessa forma, a projeção de F23 em y deve necessariamente anular a projeção de F13 em y. Vamos dar nomes aqui. A projeção de F23 em y, a partir de agora, vamos chamar de F23y. A projeção de F13 em y será F13y. Agora podemos deduzir uma equação fundamental para resolver o problema. Por quê? Se a projeção F23y cancela F13y, isso significa que esse módulo é igual a esse módulo. Por quê? Esse módulo menos esse módulo é igual a zero. Então temos a equação fundamental F13y é igual a F23y. Vamos construir as equações aqui embaixo para definir um valor para Q2. Nesse momento, precisaremos definir uma equação para F13y e outra equação para F23y. No final, vamos igualar as duas equações encontradas para podermos deduzir o valor de Q. Agora, vamos analisar esse esquema desenhado na lousa, onde temos a partícula 1 e a partícula 3. F13 é a força que a partícula 1 aplica na partícula 3. Nesse momento, vamos deixar de lado a projeção de F13 em y. O que nos interessa agora é apenas F13. Como podemos descobrir o valor de F13? F13 é igual constante eletrostática vezes a carga da primeira partícula vezes a carga da terceira partícula sobre R ao quadrado. Ou seja, a força que a partícula 1 aplica na partícula 3 é deduzida por meio da lei de Coulomb. Agora, vamos voltar a atenção para a projeção de F13 no eixo Y. Se eu quero calcular esta projeção, o que eu preciso fazer? Como nós já aprendemos em aulas anteriores, e eu deixarei o link de uma aula interessante sobre o tema aqui na descrição, para projetarmos este vetor
Em y faremos o quê? f13y é igual a este valor aqui, multiplicado pelo cosseno de θ. Θ é o ângulo formado entre os dois vetores. Então, f13y é igual a este valor aqui, vezes o cosseno de θ. Vamos transcrever esta equação desse lado de cá. No entanto, vamos dar valores para r ao quadrado e para cosseno de θ. R é a distância entre Q1 e Q3. Logo, F13y é igual a constante eletrostática vezes módulo da carga da primeira partícula vezes o módulo da carga da terceira partícula sobre a distância entre as cargas ao quadrado. A distância entre a partícula 1 e a partícula 3 é esta hipotenusa aqui. Por quê? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E a distância entre as cargas é a hipotenusa deste triângulo. Então, r ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho que r ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 4 mais 4. R ao quadrado igual a 8. R é igual, esse quadrado posso passar para o outro lado na forma de raiz. Raiz quadrada de 8. Como podemos reescrever raiz quadrada de 8? Raiz de 2 elevado a 3. Que é igual raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Que é igual, este índice eu corto com este expoente. Me sobra 2. Por quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, é 2 vezes raiz de 2. Este valor aqui, 2 vezes raiz quadrada de 2, se encontra em centímetros. Para podermos inserir na lei de Coulomb, precisamos transformar este valor em metros. Para passar de centímetros para metros, basta dividir por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 2. Vamos fazer, então. R é igual a 2 vezes raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Este valor vamos inserir nesse denominador. Porém, para respeitarmos a lei de Coulomb, este valor aqui deve estar ao quadrado. Já vamos então fazer isso. Este valor ao quadrado. 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Quanto que dá? 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 2 quadrado é o próprio 2. Então temos 4 vezes 2. Vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. 10 elevado a menos 4. Por quê? Menos 2 vezes 2 igual a menos 4. Galera, precisamos agora descobrir o valor de cosseno de θ. Lembrem-se, θ é o ângulo formado entre f13 e sua projeção em y. Quanto que vale este ângulo θ? Primeiramente, não sei, mas podemos inferi-lo. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu redesenhei a partícula 1 e 3 aqui do lado para facilitar. Vamos fazer o seguinte. Este ângulo aqui nós vamos chamar de beta. Este ângulo beta é este ângulo aqui, olha. Eu posso, se eu quiser, descobrir o valor de beta. Como? Através da tangente. Tangente de beta é igual. Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de beta, então, vale
este cateto oposto, que é 2, sobre este cateto adjacente, que é 2. 2 dividido por 2, 1. Então, tangente de beta vale 1. Qual é o ângulo que possui tangente 1? Ora, vamos usar a função arco-tangente. Qual é o arco cuja tangente vale 1? 45 graus. Dessa forma, beta vale 45 graus. Se esse ângulo aqui vale 45 graus, este ângulo aqui também vale 45 graus. Quanto valerá θ? Θ vale 90 graus menos os 45 que nós encontramos. 90 menos 45, 45 graus. Logo, θ vale 45 graus. O que nos interessa aqui é o cosseno de θ. Quanto vale o cosseno de 45 graus? O cosseno de 45 graus vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, este valor é o cosseno de θ. É o que está faltando aqui. Então, vamos colocar raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos agora descobrir o outro lado da equação. F23y. Desenhei aqui um esquema. Temos então a partícula Q3 e temos a força 23. A força 23 é a força que a partícula 2 aplica na partícula 3, atraindo-a. Dessa forma, precisamos então encontrar a projeção de F23 no eixo Y. Como vamos encontrar esta projeção? F23y é igual a constante eletrostática vezes a carga da partícula Q2, que vamos chamar de Q maiúsculo, vezes a carga da partícula Q3. Isso tudo sobre a distância ao quadrado entre as cargas. A distância entre as partículas 2 e 3 é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Dessa forma, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são 2 e 3. Então, eu tenho o quadrado de 2, que é 4, mais o quadrado de 3, que é 9. 4 mais 9, igual 13. R é igual, aqui eu tenho um quadrado, posso passar para o outro lado na forma de raiz. R é igual a raiz quadrada de 13. R é igual, qual é a raiz quadrada de 13? 3,61 aproximadamente. 3,61. Então, a distância entre as partículas 2 e 3 vale 3,61 centímetros. Eu preciso passar isso aqui para metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 2. 3,61 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Eu preciso colocar este resultado como denominador dessa equação. Para isso, vamos elevar este valor ao quadrado para respeitar a lei de Coulomb. 3,61 vezes 3,61 igual aproximadamente 13,03 vezes este valor aqui ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Para definirmos precisamente a equação de F23 no eixo Y, precisamos multiplicar este valor aqui pelo cosseno de θ. Θ é o ângulo formado entre as forças 23 e sua projeção em Y. Quanto vale θ? θ é este ângulo aqui. Nós podemos descobri-lo por meio da tangente. Tangente de θ igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 3 dividido por 2. Tangente de θ vale 3 dividido por 2, ou seja, 1,5.
Qual é o arco cuja tangente vale 1,5? Vamos pela função arco tangente. Arco tangente de 1,5 é igual a aproximadamente 56,31 graus. Agora, qual é o cosseno deste ângulo aqui? 56,31 graus. Aproximadamente 0,55. Logo, este valor aqui, vezes 0,55, nos fornece a força 23 projetada no eixo Y. Eu vou pegar essa equação que chegamos e colocar aqui agora. Agora temos uma equação interessante montada na lousa. O que nós podemos fazer? Vamos simplificá-la. K, corto com K. Q3, corto com Q3. O que é que me sobra? Q1 vale 40 microcoulombs. Então vamos colocar aqui 40 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui tudo vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual. Temos aqui Q sobre 13,03 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo isso multiplicando 0,55. O que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes raiz de 2 sobre 2, 3,53. Vezes divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 4 é igual a menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Então, isso aqui, do lado esquerdo, nos retorna isso. Vamos fazer o seguinte. Este valor aqui que está dividindo, passaremos para o outro lado multiplicando. Então, ficará isso aqui tudo vezes 13,03 vezes 10 elevado a menos 4. 0,55 que estava multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar tudo isso aqui dividido por 0,55. Isso aqui tudo é igual a Q. Q é o nosso valor procurado. Logo, Q é igual... Vamos fazer o seguinte. 3,53 vezes 13,03 e tudo isso dividido por 0,55. Chegamos em 83,6. Produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 2, menos 4, menos 6. Chegamos então no valor de Q. Q é igual, posso expressar esse valor da seguinte maneira. 83,6, 10 elevado a menos 6 é micro. Micro Q? Microcoulomb. Este valor encontrado, 83,6 microcoulomb, é o módulo da carga de Q2 que satisfaz o problema. No entanto, vamos nos lembrar que, no princípio, definimos que Q2 só poderia ser uma carga negativa. Então, se estivermos tratando do valor da carga propriamente dita, Q é igual a menos 83,6 microcoulomb. Esta carga para Q2, menos 83,6 microcoulomb, nos assegurará que a partícula 3 estará inicialmente acelerando no sentido positivo do eixo X. Então, este valor satisfaz o problema.
item A. Galera, como a resolução desse problema é um pouco extensa, eu vou dividir em duas partes. Já fizemos o item A, no próximo vídeo resolverei o item B. Por hora, eu agradeço a atenção, agradeço a audiência, os comentários e as sugestões que têm deixado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e principalmente ativar o sininho. Dessa forma, vocês estarão recebendo as notificações e os vídeos conforme eles estarão sendo postados. Tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!